Mas eu tenho compromisso que eu já assumi no último encontro da UEE, da UNE. Nós vamos sim, Daniel, nós vamos sim pegar o que a gente fez, teve um modelo que a gente fez, e hoje tem essa história. O prefeito do Rio não é mais palanqueiro para ficar xingando o presidente da República. A gente tem trabalhado em parceria, e essa parceria é uma parceria como a nossa, uma parceria que pode ser crítica, que pode ser de aliado, mas a gente tem uma experiência de complementar programas do governo federal. E a gente ficar inventando uma roda nova, só para não dizer que foi a Dilma ou foi o Lula que fez, que era o que acontecia no Rio. O Rio era o último colocado do Bolsa Família, pouquíssima gente atendida, porque o meu antecessor achava que era encher a bola do Lula se trouxesse programas como Bolsa Família para cá. A gente tem uma experiência de ter complementado o Bolsa Família, o cartão Família Carioca. Eu quero dizer o seguinte, o que a gente vai fazer com o ProUni é sim garantir a Bolsa Permanente, e vamos garantir o ProUni que a Prefeitura entre complementando, terminaria com a minha passagem, entre complementando para a formação dos mais jovens. Eu vi aqui esses 20 itens da proposta que vocês colocam aqui. Eu não vou ficar aqui analisando todos, até porque muitos deles têm a ver diretamente com a juventude, outros não. Outros têm a ver com a expansão do programa de saúde da família, com a expansão da mobilidade, coisas que a gente tem feito para a cidade, que eu acho que é o tema principal aqui hoje. As perguntas podem caminhar por essa direção. Mas eu quero assumir esses dois compromissos aqui com vocês. Aquilo que a Prefeitura do Rio recebe de royalties, boa parte disso não é um valor relevante, a gente já investe na educação. O que a gente tem que entender, Daniel, é que eu assumo esse compromisso com uma condição. Daí eu não sei como é que foi a conversa com a Dilma. Não dá para tirar a royalties do Rio. Se não tirar a royalties do Rio, eu apoio qualquer proposta que os royalties irem para a educação. É o que não pode a gente fazer aquela mudança toda, e o Estado do Rio, a cidade do Rio, que depende, pessoas, principalmente Estado, e por consequência afeta a gente, tirar esse recurso e jogar para a educação do Brasil inteiro. Garantindo os nossos royalties aqui, aquilo que a gente tem como direito adquirido, e o Rio cansou de perder as oportunidades de ficar sempre sendo achincalhado pelo Brasil. A gente se posicionou na questão dos royalties, vamos continuar posicionando. Tirando o fato de não tocar no nosso dinheiro, não tocar naquilo que pertence ao povo desse Estado, pode ter certeza que eu assumo o compromisso político de defender que os royalties sejam investidos na educação. Então eu queria, para concluir aqui, para poder abrir o debate, que eu acho que é mais importante. Não dá, eu começo aqui, eu termino aqui com aquilo que eu falei aqui no início. Não dá para a gente despolitizar a política. Durante muito tempo a gente vai ouvindo essa conversinha, essa historinha fácil, de que é isso, que é aquilo. E acho que é importante, quando a gente está numa universidade, aqui se forma o futuro do país, que a gente entenda que essa participação ativa na política é que permite a gente se posicionar. Eu não penso tudo igual o Daniel não pensa tudo igual a mim, eu não penso tudo igual o Igor não pensa tudo igual a mim, mas é através da construção política, da conversa, da articulação, do respeito, e é isso que tem que acontecer, respeito. Esse respeito mútuo é que a gente conseguiu avançar, é que a gente conseguiu fazer essa cidade olhar para frente de novo. O Rio é um lugar da desesperança, não é mais um lugar da desesperança. Pode falar o que quiser, mas essa cidade está no outro astral, essa cidade está olhando para frente, essa cidade passou uma cacetada de tempo chorando, se lamuriando com aquilo que foi no passado. A gente passou um tempão chorando porque tinha sido capital da República, levaram a capital daqui e não nos deram nada em troca. A gente passou um tempão chorando que nós éramos do Estado da Guanabara, fizeram a fusão e ligaram a banana para a gente. A gente passou um tempão xingando Brasília, xingando São Paulo pelos erros que a gente cometeu aqui. E hoje a gente tem, graças a Deus, graças a muito trabalho, a gente tem perspectivas. A cidade recuperou sua autoestima, está olhando para frente. O Rio de Janeiro não é mais motivo, o deputado dois mandatos. O Rio não é mais motivo de chacota em Brasília, como já foi no passado. Pelo contrário, eu não estou dizendo aqui que resolvemos todos os problemas, estamos vivendo no paraíso, porque não é isso. A gente sabe que tem muita coisa para fazer. Mas esse Rio de hoje é diferente do Rio do passado,
e ao Rio que olha para frente. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Muito obrigado. Bem, pessoal, agora a gente vai aqui para a segunda parte do nosso debate, que é a parte das perguntas que vocês fizeram. Obviamente, pela quantidade de pessoas, não dá para ler todas elas, mas eu queria pedir o prefeito para sortear uma aqui, que eu vou ler, e ele responde, e assim a gente vai. Atenção. Prefeito Eduardo, amei a Clínica da Família, em Guadalupe, na rua Marcos de Macedo. Dá para fazer outra no Ferro Velho Antigo? Dá para fazer. Rua de Estrada, boa tarde, Colorado do Estado de Guadalupe. É aqui do meio do curso de Educação Física da Castelo Branco. Não vai ter médico, mas vai ter. Eu juro que eu não tinha visto a pergunta dela. Só pedir, só para tentar aqui. Eu queria mesmo que a gente entrasse no debate para tentar tratar de alguns temas. Só pedir. Assim, o desafio da cidade em 2008, continua sendo hoje a saúde. Eu não tenho dúvida disso, é a área que a gente tem mais deficiência, que a gente tem mais que avançar. Eu custa lembrar que o Rio que a gente pegou em 2009 era o Rio da intervenção federal na saúde. A prefeitura tinha abandonado por completo a saúde e investia o mínimo exigido pela Constituição, que é 15% das receitas correntes líquidas, sei lá como é que chama. E ao longo desses 4 anos, a gente definiu claramente o foco. Que o grande problema do Rio era o que eles chamam de atenção básica. A atenção básica é a prevenção. É o que a gente resolveu fazer através da Clínica da Família. Pra vocês terem uma ideia, o Rio é a última capital do país em cobertura de saúde da família, 3,5%. Nesses quase 4 anos de governo, a gente duplicou com as clínicas da família. Chegamos hoje a quase 38% da população da cidade atendida pelas clínicas da família. Fizemos 66 clínicas da família, até o final do ano vão ter 72 clínicas prontas. E para quem tem plano de saúde aqui, para quem sabe do que eu estou falando, clínica da família é um qualquer negócio. A mãe e o pai de uma criança que não tem plano de saúde, na hora que tem uma amidalite, otite, uma itite dessas que criança tem direto, não tem condição de ir para um espaço que tem esse tipo de atendimento, atenção primária, e acaba parando na emergência de um hospital. Então, o nosso plano é fazer num segundo mandato exatamente aquilo que a gente fez no primeiro. Chegar a 70% da cidade com clínicas da família, construindo mais de 70 clínicas da família, ou seja, a cobertura total na Zona Norte e na Zona Oeste. O que eu estou querendo dizer? As clínicas enfrentam problemas. A gente tem, e isso é uma coisa que a gente tem estudado pelas universidades, você tem um super problema hoje de médico, de profissional. É difícil você levar profissional. Aqui é menos grave, mas se você for falar de Santa Cruz, de paciência seletiva, a gente tem comido dobrado para levar médicos para essas áreas da cidade. Então tem um desafio aí também de melhorar essa gestão. E ao mesmo tempo que a gente investiu na atenção básica, a gente resolveu assumir nosso papel aqui na Zona Oeste, já falei isso. A Prefeitura do Rio tinha todos os seus hospitais concentrados na área da turma do Baixo Gás, na área da turma do Hospital Capixaba. Miguel Porto, Lourenço Jorge, Souza Guiar e o mais distantezinho, Salgado Filho, que ia no médico. As outras no centro, no Leblon, outra Barra da Tijuca. Esses eram os hospitais de emergência da Prefeitura. Nós não tem que ter lá, não. Tem que ter também. Mas as pessoas do Talho Capixaba não conhecem o que é a realidade de Santa Cruz. Então a gente pegou o Pedro II, reconstruiu o hospital e a Prefeitura assumiu suas funções na Zona Oeste. Então a nossa prioridade tem sido a Zona Oeste, tem sido a Zona Norte, e a gente vai se dobrar de número de clínicas da família na cidade. Gostaria de pedir o Igor Bruno, foi coordenador de políticas públicas para a juventude, fundamental na aprovação da lei da meia passagem, sortear mais uma pergunta. Pode ler. Esse ano aconteceu a Rio Mais 20 no nosso estado, em que comentou sobre a sustentabilidade ambiental e outros assuntos.
Gostaria de saber se os estudantes de gestão ambiental podem ter mais oportunidades de emprego no Rio de Janeiro, levando em consideração que Gestão ou engenharia ambiental? Assim, qual a vocação do Rio? Se vier aqui, como é que você trabalha nisso? Primeiro, quando a gente olha para o Olimpíada, para a Copa do Mundo, a gente tem que entender que o menos importante são aqueles 15 dias do evento. Né? Que a cidade pode usar esse grande evento, faz o mundo que está olhando para a gente, como oportunidade de transformar a realidade do Rio. Vou dar 2 exemplos aqui. Um bom e um ruim. Apenas fez as Olimpíadas, gastou a grana, fez um monte de obra, no final ficou com um monte de elefante branco e não se transformou. A cidade continuou a ser uma cidade como era antes. Um bom exemplo, Barcelona. Pegou as Olimpíadas, fez as obras das transformações urbanas de infraestrutura que precisava fazer, revitalizou sua zona portuária, investiu em mobilidade, mas principalmente mudou a imagem da cidade. E caminhou para uma economia que a gente chama de economia criativa. Essa é a vocação do Rio de Janeiro. É uma economia mais sofisticada. Se vier, vou dar um exemplo concreto aqui. Se me procurar para uma audiência comigo, o presidente da Ford Automóveis, e o presidente do Google, e o presidente, se eu só tiver um horário na agenda, eu vou mandar o presidente da Ford catar comigo em São Paulo, e vou receber o presidente do Google. Essa é a vocação natural do Rio de Janeiro. Essa cidade não é uma cidade de escala, eu não estou dizendo que não tenha que ter, e eventualmente tem que ter indústria. A Zona Oeste tem algumas possibilidades nesse sentido, não CSA, mas pode ter indústrias não necessariamente poluentes. E aí, nessa nova economia mundial, a gestão ambiental é um tema necessariamente presente. Eu acho que a gestão ambiental, claro que o Rio se consolida depois da RI+20 como uma espécie de capital do tema sustentabilidade, mas mais importante do que se consolidar como capital do tema sustentabilidade é a economia crescer nesse viés mais de economia criativa, de serviços sofisticados, de setor terciário, é muito mais caminhar nessa direção para que a gente possa ter alternativas de emprego e de trabalho. Então, quando a gente busca na economia, nas ações de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, fortalecer esses setores, eu acho que isso tem uma relação direta com a gestão ambiental. Esse é um tema cada vez mais necessário no mundo, tem muitos desafios. Só vou dar um outro exemplo aqui. A Zona Oeste, lugar que a gente está, tem só 5% do seu esgoto tratado. A gente fez, pela primeira vez, a prefeitura assumiu o saneamento da Zona Oeste, até 2016 a gente chega a 40% do esgoto tratado, em 15 anos universalizam o acesso ao esgoto aqui. E o que muda para as pessoas é nada, porque todo mundo já paga a taxa de água e esgoto para a cidade e não tem a contraprestação do serviço. Aqui, na Baixada de Jacarepaguá, no sistema lagunar, a gente já começou a macro-drenagem da região, ou seja, a cidade tem desafios ambientais, tem uma marca ambiental, e eu acho que quem faz gestão ambiental tem um conjunto de oportunidades de mercado de trabalho muito grande diante de si. Senhora Daniela, por favor, reitora da universidade, eu tenho uma perguntinha aí. Qual é a postura da Prefeitura em relação ao provável aumento de impostos com a vinda da Copa do Mundo e os demais eventos? Foi a Marilhelma da Comunicação. Não, mas não foi. Não tem aumento de impostos. Não vai ter aumento de impostos por causa de Copa do Mundo e Olimpíada. E nem taxa de iluminação, né? Vou só te dar um número. Taxa de iluminação também não teve. A Prefeitura do Rio, em 2009, tinha um orçamento de 10 milhões e 600. Em 3 anos, 2 anos, o orçamento de 4 anos, o orçamento é de 22 milhões hoje. A gente quase que dobrou o orçamento da Prefeitura. Como é que a gente fez isso? A primeira coisa que a gente fez foi uma negociação da dívida do município. A Prefeitura pagava para o governo federal o indexador de IPDI, mais 9% de juros ao ano. A gente reduziu isso e tem uma capacidade enorme de investimento. A gente está fazendo tanta obra assim,
a gente está realizando tanta coisa, Transolímpica, Transcarioca, Transoeste, que a gente está jogando portuário, é porque a Prefeitura do Rio de Janeiro tem recursos para fazer. Se a gente conseguiu dobrar o orçamento da saúde de 1,8 bi para 4 bilhões de reais, se a gente conseguiu construir clínica da família, subir o hospital na Zona Oeste, fazer o hospital da mulher em Bangu, é porque hoje a Prefeitura tem recursos. Então as contas da Prefeitura estão muito equilibradas, não há necessidade nenhuma de aumentar impostos. A carga tributária do Rio, ela é uma carga equilibrada, também não é uma carga alta. Daí eu tenho esse compromisso, assumi esse compromisso na última eleição, não aumentou impostos, e continuo com esse compromisso de não aumentar impostos. Hoje, só para você ter um dado, uma cidade do Rio é o ente da federação que mais investe proporcionalmente às suas despesas. Explico. 20% daquilo que a gente gasta hoje de investimento. Vocês têm uma ideia, o segundo colocado do país é o estado do Ceará, que tem 12%. Mais impressionante quando a gente olha para o número absoluto. O estado do Rio de Janeiro, no ano passado, só perdeu para o governo federal e para o estado de São Paulo. E esse ano, no primeiro semestre, a gente só perde para o governo federal. A gente investe mais do que o estado de São Paulo, tem um orçamento 6, 7 vezes maior do que o nosso. Então não haverá aumento de impostos, a cidade tem condições de pagar suas contas, a gente toca a gestão com muito equilíbrio, com muita organização. E é isso, é óbvio, claro que o país tem que crescer, que a economia tem que ir bem, que a economia vai mal, se o país não cresce, por exemplo, a gente aumentou horrores da arrecadação de ISS, professor de serviços, sem aumentar a alíquota do imposto. É fruto de mais atividade econômica de uma cidade que se desenvolve, de uma cidade que cresce. Então não tem aumento de imposto nem para a Copa, nem para a Olimpíada. Gostaria de pedir agora ao Daniel Ieis, presidente da UNE, para sortear mais uma lista dos estudantes da Castelo Branco. Por que você não amplia a passagem inteira? Não amplia a passagem inteira, eu acho que a pergunta é sobre a minha passagem, né? Não está assinada. Por que você não amplia a passagem para todos os estudantes, tanto da universidade pública quanto particular? Assim vocês dão o Rio Card para os estudantes da rede pública também. De universidade privada, atende também as universidades públicas através das cotas, e ele já disse aqui que vai ampliar para todos os estudantes, não só de universidade pública e privada. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir. O pessoal essa aqui é boa, tem muita leitura. Yuri está aí, não? Então, Yuri, prefeito Eduardo Paes, no caso de reeleição, o que pretende fazer para ajudar os atletas universitários e estudantes? Algum projeto como bolsa em mente para investir nos jovens atletas? Qual é a tarefa da Prefeitura? É o papel constitucional, é a universalização da acesso ao esporte. Então, o que significa universalização? É construir Vila Olímpica. A gente inaugurou ontem, eu tive ontem em Guaratiba, inauguramos já uma no Mato em Jacarepaguá, fizemos uma em Vila Isabel, uma no Caju e estamos fazendo uma na ilha. Hoje a rede de Vilas Olímpicas da Prefeitura, depois eu cheguei, já tinha umas 10, 11, 12 Vilas Olímpicas, já chega a quase 18 Vilas Olímpicas. Então, além disso, a gente tem um programa chamado Rio Informa, que é também essa coisa de prática de atividade esportiva na ponta, das comunidades, das praças, dos espaços públicos, para gerar esse clima de prática esportiva. A gente abriu um supermercado de trabalho, supermercado não é exatamente, né? Um grande mercado de trabalho nas escolas municipais. Eu não me lembro aqui de cabeça quantos professores de educação física a gente contratou, mas a gente fez um grande concurso e contratamos muitos professores de educação física para universalizar o acesso à educação física nas escolas municipais. Vamos continuar avançando nisso. Então, o papel constitucional da Prefeitura é esse. O papel do alto rendimento é um papel do governo federal. E a Dilma e o ministro do Esporte acabou de divulgar aí mais um programa, já existia uma fortalecendo um programa de bolsa, uma espécie de bolsa certa, chamada de bolsa outra, será que é o nome do negócio, para pegar as pessoas que destacam no nosso rendimento e bancar. A Prefeitura, a gente fez um programa pequeno, mais voltado para a queda de alto rendimento, puxando verdade, chamado de TIGRI, na verdade entrando
do projeto do Comitê Olímpico Brasileiro para atletas de alto rendimento do país. Então, eu entendo que o meu papel, diferente do governo federal, não é dar essa grana, essa bolsa. O meu papel é criar condições de infraestrutura física, criar condições para que a gente tenha atletas se desenvolvendo, avançando e tenha espaços qualificados para a prática do atletismo. Quer dizer, você imaginar que aquelas meninas que correram lá o revezamento, ficaram entre as 8 primeiras, todas elas treinam aqui na Vila do Mato Alto, é algo fantástico. Então a gente vai investir nesse tipo de equipamento, nesse tipo de universalização da prática ao esporte. Bem, como o tempo vai se passando, a gente vai fazer aqui o hino do Bruno, aprovou a minha passagem, elaborou, vai fazer aqui a última pergunta. Aí o seguinte, aqui é grande, hein? Exigimos na Zona Oeste, na parte que concentra uma grande parcela dos eleitores e que tem direitos iguais a qualquer outra região do Rio. O projeto dos PLCs é maravilhoso, mas por que ele não contempla a Zona Oeste, onde há maior demanda, necessidade de transporte? Por que não começar investindo no setor mais carente da Zona Oeste? Essa é a pergunta. Mas o único freio. O único freio que eu tenho. O único freio que foi feito foi justamente para o Oeste, que atende a Zona Oeste. Deixa eu só dizer aqui uma coisa aqui, entrar nesse tema. Aqui só para ser dado. A grande lambança do Rio de Janeiro tem a ver com mobilidade. É porque é viável uma pessoa que mora na Zona Oeste, a loucura de todo dia, tem que se dirigir para a cidade, tem que se dirigir para a Barra da Tijuca, para a Zona Sul, para os mercados, grandes mercados concentradores de trabalho, de emprego, as condições que são hoje. Questão, igual sardinha em lata, garrafada. O que a gente está fazendo? Eu prefiro muito mais metrô, aerotrem, avião do que BRT. Mentira! Só que o que acontece? A gente tem uma história no Rio de Janeiro que cada governo de estado fez uma estaçãozinha de metrô para chamar de sua. Esse foi o avanço do metrô no Rio de Janeiro. Por um motivo simples. Porque o metrô custa 15 vezes mais um quilômetro do que custa um quilômetro de BRT. A opção que eu fiz pelo BRT, que é uma solução brasileira, original de Curitiba, fruto justamente dessa incapacidade do Estado brasileiro de pagar essa conta, a gente fez uma opção que permitisse a população, e a maior parte possível da população da cidade, se locomover em alta capacidade, com conforto e com tranquilidade. Se você for olhar, hoje, a pessoa que sai de Santa Cruz, que sai de Guaratiba, que sai de Sebedinho, que se dirige a Barra, está levando menos da metade do tempo. Eu dou um exemplo concreto, que o cara chegou para mim e falou: prefeito, obrigado aí que você me apresentou, William Bonner. Eu falei: como assim? Ele falou: não, porque eu saio daqui 6h30, 7 horas, estou pela primeira vez na minha vida, vendo o Jornal Nacional. Ou seja, a vida das pessoas, é verdade. É só perguntar para quem mora, aqui tem discussão política. É óbvio que eu queria botar tudo de trenzinho também. Só que o BRT da Venezuela custou 900 milhões e ia custar 10 bilhões. E aí, quem é que paga essa conta? A gente está fazendo 150 quilômetros de BRT, que vai permitir, principalmente a Zona Oeste, ter acesso a transporte de alta capacidade e qualidade, gastando 5 bilhões de reais para fazer 150 quilômetros. A Zona Oeste tem 56 quilômetros. 56 quilômetros, a gente faz com 900 milhões de reais. O que seria isso? Se fosse fazer metrô, não faria. Ia ser mais um projeto desse que a gente tinha na época de eleição, prometendo, só que o cara não consegue dizer no dia seguinte como é que paga a conta para fazer isso. Então, A verba que não desvia! É do dinheiro que tu desvia! A gente vai ter essa cidade, e aí voltando ao Oeste, 4 BRTs que a gente vai fazer. Um já está pronto, o Oeste, que sai
O centro Campo Grande não chegou lá, não está terminando, que agora até o fim desse mês iniciar lá. Passa pela cidade de Melo, Santa Cruz, vai em direção à Barra. O outro, que também já está em obras, é a Branca Carioca, que vai ficar pronto no final do ano que vem. Está em aeroporto, da Ilha do Governador, passa por todo o subúrbio carioca, Porto Olaria, Penha, Vicente Carvalho, essa área que o pessoal do Parque Capixaba dos Bandeiros fica. Vicente Carvalho, Madureira, Praça Seca, Taquara, Tanque, vai ali pela Cidade de Deus e chega na Barra do Sul, que eu tenho agora, encontrando também com a Três Oeste. Esse já está em obra, fica pronto no final do ano que vem. Quem conhece Madureira aqui já viu o mergulhão, está vendo os viadutos que ele está fazendo. O terceiro já começou a obra, que atende também a Zona Oeste, que é a Transolímpica, que vai lá da Avenida Brasil e Deodoro, até cruza o maciço da Pedra Branca com o Novo Túnel, sai ali na Taquara e vai até o Rio Centro. E tem um outro, que a gente não começou a obra ainda, mas a Dilma já tem no Rio garantido o financiamento, que sai de Deodoro, depois a gente vai tentar puxar a perna da Santa Cruz, pela Avenida Brasil, chegando no centro do Rio de Janeiro, esse é o Brasil. O que o BRT faz? É o seguinte, é você pegar uma espinho e botar as vértebras quando chegando. Você faz o ônibus alimentando, tira essa quantidade maluca de ônibus que vai pela Avenida Brasil, fazendo um serviço só. Que é isso que é possível, que é o possível para a gente fazer. Então, se amanhã chegar algum esperto que tem Instagram, que a medida para ter que pagar essa conta, bota trilho lá. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que a gente só conseguia, só para vocês terem uma ideia, hoje só 18% dos cariocas, só 18% dos cariocas andam em transporte de alta capacidade. Com esses 150 km de BRT, em 2016, foi para 63%. Então, isso é uma mudança radical na vida das pessoas. Só quem não conhece a realidade do morador de Guaratiba e de Santa Cruz, que é pior que a do morador de Bangu, que é mais difícil, só quem não conhece essa realidade, que tem cara de pau, coragem, quem não conhece o Rio de Janeiro, de dizer que o túnel da Grota Funda e que a Três Oeste não são uma evolução na vida daquelas pessoas. Nós vamos fazer o PLG, seu filho. E esse demagogo de função, que não sabem, agora eu gravo. Esse demagogo de função que não sabe onde fica vai. Quem? Você? Esse demagogo de função, eles vão ter que cortar o leão no saco e para casa, porque aqui não dá para demagogia no Rio de Janeiro, não. Vai lá na frente, Jélica. Tu não é muito mulher, vai lá na frente. Vai então, passa, vai lá. Ele já associou as perguntas. Tem um tempo, vamos fazer mais uma. Daniela, que é a reitora, escolheu a última pergunta. Foi prefeito, porque os políticos, de uma maneira geral, quando questionados sobre soluções para a área da saúde, apontam apenas para contratações de médicos, utilizando um discurso de exclusão das demais categorias da área da saúde. Assim, porque o que a gente fez, principalmente, isso é o que a boa parte das pancadas que eu tomo, quem é enfermeiro aqui sabe, quem é auxiliar de enfermagem sabe, é porque a gente disse não ao médico e empoderou nas clínicas da família o setor de enfermagem. Aliás, fomos a única unidade da federação a aprovar as 30 horas para enfermagem, mas a gente aqui, no estado do Rio, a gente colocou muitos outros profissionais de saúde, as clínicas da família fazendo disso. Por que todo mundo fala do médico? Por que todo mundo fala do médico e eu também? Porque é o grande problema. A gente tem uma falta de mão de obra e não é só no setor público, é também no setor privado. Vai com dó a da vida que vai ver como é que é a história, que a medicina se especializou demais, ficou cara demais, a gente tem uma super dificuldade de profissionais. Então, a gente investiu muito
E a clínica da família é um exemplo dessa possibilidade do enfermeiro, do fisioterapeuta, do auxiliar de enfermagem cumprir com o papel, mas ao mesmo tempo isso não substitui em algumas situações a importância da presença do médico. Então, a gente investiu muito na atenção básica, mas a gente sabe que tem que contratar mais médico mesmo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a reitora Daniela. Fala aí, pera aí, menino. Eu sou da comunicação. Ele é da comunicação. Meu nome é Juan. O nome dele é Juan. Pra mim, Para ele. vocês estão conseguindo ouvir? Não, eu vou dar o seguinte, falar. Para ele, Juan. Isso não é debate. Isso não é debate. Isso é discurso. Isso é discurso. Pergunta aí, queridão. Deixa ele falar, pô. Deixa ele falar então, pô. Antes do senhor entrar aqui, pediram para abrir espaço para o senhor passar. Essa aqui é mais ou menos a realidade do que o povo vive dentro dos transportes. Tem uma pergunta que é positiva. Pessoal, só um minuto. A gente, na última pergunta aqui, a gente estabeleceu uma dinâmica. Está todo mundo levantando a mão, todo mundo quer fazer pergunta. Eu também quero fazer pergunta. Esse vestibular, você tem que ter visto. Vou falar que vai dar para a nave. Vamos ver ela aí, não faz direito. Eu tenho a minha sobre ela. Vai lá, pô. O medo que o cara fica fazendo agora. 6 anos de idade. 6 anos de idade. Vem aqui pra gritar, pra fazer, pra pagar, Vai lá na frente. vai lá pra ficar pra fazer a unha, Olha só, nós temos aqui, como faz isso? Olha só, você tem uma pergunta, não fica com a pergunta do Capixaba, olha só. Ela fez essa pergunta que é o seguinte, ela fez uma pergunta que é o fato da pessoa, principalmente o acesso à saúde, o SUS, a Constituição garante o acesso universal à saúde a todos os brasileiros, até os ricos, têm direito à saúde pública e universal. E ela está estabelecendo que uma pessoa que mora aqui tem que se propor fazer isso sua casa. Então, seria um direito nacional. Eu estou de acordo com você. Eu acho que isso é o nosso desafio para a sociedade brasileira. Dificilmente. Calma, eu vou explicar. Então, assim, acho que é o nosso desafio para a sociedade brasileira é construir um sistema que a gente botou na Carta Constitucional, mas que na prática a gente precisa pagar essa conta, a gente precisa fazer. Quando a gente fala das clínicas da família, o que a gente quer é essa regionalização mesmo. O programa de saúde da família é uma possibilidade. Você tem que auxiliar na clínica da saúde da família. Na clínica da família, você vai lá, tem papo da região e tem, por área, a equipe que acompanha. O grupo de enfermeiros, o agente de comunidade de saúde e o médico naquela área. É assim que funciona esse sistema. O posto é aberto. A gente quer construir um modelo de comunidade de saúde da família de fato. Ela não atende ninguém que seja de fora daquela área. Por isso que eu estou dizendo, a gente chegou
quando eu respondi a pergunta dela, como é que ela está. A gente chegou a 38% da população, da população, mas não chegamos a toda a população. Você tem pelo menos 40% dos cariocas têm plano privado de saúde. Só que desses 40%, pelo menos 15, 20 são planos que não servem para nada. Então é fundamental a gente ampliar esse programa de saúde da família, que aí você vai levar todo mundo que precisa a atenção básica da saúde. Você tem razão. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pelo seguinte, esse debate que a gente está fazendo não se esgota no dia de hoje. Se a gente ficasse até as 3 da madrugada aqui, não terminaria o debate. Então, o meu lugar, eu queria dizer o seguinte, prefeito. Esse aqui, prefeito, é o espírito da juventude da cidade. É uma juventude que quer questionar, quer perguntar, quer pressionar. Eu acho que em todos os debates existem maiorias e minorias, todas e todos têm que respeitar e serem respeitados. As opiniões são legítimas, é de uma cidade grande, tem muitas opiniões. Agora, eu acho que o saldo que a gente tem de hoje aqui é o fato da gente estar, como juventude, como estudantes, atentos ao debate eleitoral, atentos ao debate sobre educação, sobre saúde, sobre o mundo da nossa cidade. E que bom que a gente tem candidatos que se dispõem a vir aqui, a gastar as mangas, a gastar a sola de sapato, a vir aqui para a Realeza, para entrar na universidade, para passar no meio do povo dele, para debater as suas opiniões. Então a gente entende, pessoal, também pelos compromissos que Eduardo, às 9 horas, ainda tem, de campanha, 9h15, né? Não estou dizendo a hora, gente, mas deve ter esse horário inteiro. Eu acho que cumpre um papel importante. Está escrito aqui mais um capítulo dessa luta para que os estudantes influenciem o debate na cidade e a gente reconhece no candidato à reeleição da Lupaz uma pessoa que se comprometeu objetivamente aqui com pelo menos 3 compromissos importantes para nós, que são a ampliação da meia passagem para todas e todos os estudantes, o Tangiga da UEL no Rio de Janeiro, a bolsa permanência para os alunos do ProUni das cotas que já têm a meia passagem, então dar a eles a bolsa permanência, porque muita gente que entra na universidade não consegue se manter por causa do preço da passagem, por causa do preço da alimentação, por causa do preço da materialidade. E se comprometeu também com essa questão que os jovens se mantêm aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem que estar mobilizado para defender as governos do seu povo e investir na riqueza da educação. Esses 3 compromissos, o prefeito sabe que, na medida em que ele tiver eleito, na luta para ampliar investimento na educação e na saúde, ele pode contar conosco, nós vamos estar do seu lado para enfrentar a turma do Mato Gávea e para enfrentar os empresários, para enfrentar aqueles que se opõem, que protegeram durante 16 anos. E a parte dos defendidos espaço dentro da Rio de Janeiro, nós vamos estar do seu lado. E se eu posso ter certeza também, eu sei que eu tenho certeza, e que nós vamos cobrar esses compromissos nas ruas, nas universidades, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, porque a gente acredita muito nessa relação, e esse dia de hoje aqui, mais uma vez marca. É uma relação de diálogo, de pressão, levar sobre ideias para fazer o Rio de Janeiro avançar. Eu queria cumprimentar o prefeito da Lupaz, que serviu na nossa cidade, que é a universidade. Esse espaço mais político, eu queria cumprimentar o Igor Bruno, fazer uma questão de justiça aqui, pessoal. Para falar que o último minuto do Igor Bruno foi o primeiro coordenador de políticas públicas do Brasil da história da cidade do Rio de Janeiro. Essa coordenadoria, ela só foi criada o segundo compromisso do não candidato à prefeitura da Lupaz assumiu com a cidade de foi a criação de uma coordenadoria de política de juventude, que implementou e, além de implementar, superou uma liderança estudantil. Foi uma coordenadoria de secularistas, estudava lá no Mauá, lá em Marechal Hermes, presidente do Campinho. E liderou as passeadas pelo partido, liderou as passeadas pela meia passagem. Desceu a porrada. E começou a fazer política não porque é filho de fulano, filho de ciclano, tem chapa aí que só tem filho disso, filho daquilo. Então começou a fazer política não porque era filho de político, só porque estava na luta pela defesa dos direitos estudantes. Então eu queria agradecer também o presidente do Igor Bruno. E tem o seguinte, pessoal, a primeira coisa que o prefeito falou aqui, eu ouvi, em respeito a todo mundo que faz pergunta,
pediu para a gente encaminhar todas as perguntas que já chegaram, algumas perguntas que possam ser escritas para chegar também. A gente aqui, a dona Noé, a dona Tina Castelo, vai enviar para o prefeito essas perguntas e vai pedir para que ele responda essas perguntas, porque esse debate não acaba no dia de hoje. Eu queria fazer uma provocação a cada um de vocês. Para que esses quase cerca de 40 dias que nos separam das eleições, para que a gente amplie esse debate. Infelizmente, a maioria dos nossos amigos, da galera que mora nos nossos bairros, nas nossas comunidades, na favela que a gente mora, não tem acesso à universidade e não pode frequentar um espaço qualificado como esse. E precisa de informação e de opinião política. Então, que a gente consiga reproduzir esse debate na nossa comunidade, no nosso bairro, com nossos colegas de comunidade, de trabalho, para que a gente consiga fazer com que a juventude do Rio de Janeiro ocupe pressione as candidaturas e veja os nossos interesses refletidos nos programas de governo e na futura legislação da cidade. Se prefeito, todo o nosso respeito, nosso desejo de boa sorte nessa caminhada. Tem muita gente que está com o senhor, muita gente da Zona Oeste que está querendo nesse trabalho, de 24 anos, que preocupou de prefeito.